E aí, tudo bem? Quando você está andando de carro, andando de moto ou andando de bicicleta e você quer aumentar a sua velocidade, o que você faz? Bom, no caso do carro, você pode pisar no acelerador. E se você quiser reduzir a velocidade, você pode também pisar no freio. Quando você se movimenta dessa forma, aumentando ou reduzindo a velocidade, você está executando um movimento chamado de movimento variado. E essa variação na velocidade, tanto para aumentar quanto para reduzir, é causada pela aceleração. É por isso que o carro tem ali um acelerador. E o freio também poderia ser chamado de desacelerador. Se você está gostando do meu trabalho no YouTube, está assistindo meus vídeos, está aprendendo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso vai me ajudar, vai ajudar o YouTube a entender que o trabalho que eu estou fazendo aqui está sendo importante para você, tudo bem? Pessoal, a aceleração tem essa característica, ela pode aumentar ou reduzir a velocidade. É o que vamos ver hoje aqui. Vamos ver o conceito de aceleração escalar média, aceleração escalar instantânea e uma classificação do movimento variado dependendo de sua aceleração, tudo bem? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Então nós vamos falar hoje sobre aceleração escalar média. Primeiro vamos definir o que é aceleração. Aceleração é uma grandeza física que gera variação na velocidade. Então basicamente acontece o seguinte: quando você acelera o seu carro, você vai aumentar a velocidade, e quando você freia ou quando você desacelera o carro, você vai diminuir a velocidade. Tanto acelerando quanto desacelerando, você vai sair de um valor inicial de velocidade e chegar no valor final. Bom, para mostrar isso eu fiz uma animação em que um carro vai partir do repouso e vai acelerar, aumentando sua velocidade até chegar em outro ponto. E aí nós vamos ver a diferença de velocidades entre esse carro na posição inicial e na posição final. Então tá aí, ó, o carro parte do repouso e vai acelerando até chegar no outro ponto. Repare como a velocidade está aumentando conforme ele se desloca. A hora que ele chega nesse ponto aqui, ponto final, ele para de uma vez, né? Na vida real isso aqui não aconteceria, né? Só se o carro batesse em alguma coisa. Mas o propósito dessa animação é mostrar que a velocidade está aumentando, e é o que está acontecendo aqui, ó, a velocidade aumentando ao longo da trajetória dele aqui. Um detalhe importante aqui, pessoal, que nas outras aulas eu mostrei para vocês umas animações dos carros fazendo movimento uniforme, e eu não consegui fazer animação para o carro andando com velocidade variável, igual está aqui. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer uma programação do movimento aqui. Tive que fazer esse código que descreve o movimento do carro para eu conseguir fazer o movimento acelerar. Então foi bastante desafiador fazer esse vídeo aqui. Então é isso, ó, o carro vai partir de uma posição inicial com velocidade 0, chegando a uma posição final com velocidade maior que 0. Então, desenhando aqui essas condições que descrevemos aqui com a animação, vai ficar da seguinte forma. Copiei então aqui a figura da trajetória do carro para mostrar para vocês esse movimento. Então ele partiu dessa posição aqui, que é a posição inicial, e chegou aqui na posição final. E como eu falei, ele partiu do repouso. Então se ele partiu do repouso, ele tem aqui a velocidade inicial igual a 0 e tem uma velocidade final aqui diferente de 0. Ele variou a velocidade dele aqui ao longo da trajetória. Porém, eu não sei o que aconteceu aqui no meio, tá? Eu não sei se a velocidade dele foi aumentando constantemente ou se ele aumentou um pouquinho, depois diminuiu a velocidade, depois aumentou de novo. Na vida real, a gente não consegue manter o pé perfeitamente posicionado no acelerador do carro. Então a velocidade do carro não aumenta constantemente. E tem outros fatores que são os atritos gerados no movimento que não deixam a velocidade aumentar perfeitamente constante durante o movimento do carro também. Então ela aumenta, porém ela aumenta de uma maneira não constante, mais ou menos assim, certo? Se fosse um aumento perfeito, a velocidade sairia de 0, chegaria num valor aqui assim, em linha reta, perfeita dessa forma. Porém isso não acontece. Então, o que é a aceleração escalar média? Ela é da mesma forma que nós definimos a velocidade escalar média. Apesar de eu não saber o que aconteceu aqui no meio, eu sei que ele partiu do instante inicial aqui, com uma velocidade inicial, e chegou no instante final, com uma velocidade aqui diferente de 0. Então, a aceleração ela vai ser a variação da velocidade durante uma variação de tempo. E eu vou pegar apenas aqui, ó, a velocidade final menos a velocidade inicial, e dividir pelo tempo final menos tempo inicial. Isso vai ser a aceleração, tá? Então, como está escrito aqui, ó, ela gera uma variação na velocidade. E ela gera variação na velocidade ao longo do tempo, assim como a velocidade gera variação na posição ao longo do tempo. Então, isso nós vamos usar como aceleração escalar média. Velocidade final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. E aconteceu o seguinte aqui. Aqui a velocidade ela foi aumentando ao longo da trajetória, né?
Então a situação aqui deu que V é maior que V0, ou seja, a velocidade final é maior que a inicial, porque o carro está aumentando a velocidade ao longo da trajetória. Mas a aceleração consegue causar uma redução da velocidade também, que é o que nós vamos ver aqui na próxima animação. Nós vamos ver o carro reduzindo a velocidade ao longo da trajetória. Pessoal, olha agora o carro azul. Ele vai estar com a velocidade inicial diferente de 0 e vai chegar no ponto final com velocidade 0. Tá vendo? Está reduzindo a velocidade ao longo da trajetória. Então aqui nós estamos vendo um caso de desaceleração. Então aqui para o carro azul, ó, ele parte de uma posição inicial e chega na posição final também, assim como o carro verde. Só que ele parte com velocidade inicial diferente de 0 e termina com velocidade final igual a 0. E aqui tem o instante inicial e o instante final que ele fez a trajetória dele. Continua valendo isso aqui, ó. Continua valendo essa fórmula aqui. E aí nós vamos ver o seguinte agora. Pegando o carro verde aqui, ó, nós temos essa condição aqui. E para o carro azul, nós temos agora essa condição aqui, ó. A velocidade final é menor que a velocidade inicial. Então o que vai acontecer? A aceleração do carro verde vai ser positiva. Porque se você jogar nessa fórmula aqui, ó, você vai ter V menos V0 dando positivo. Então você vai ter aqui um número positivo dividido por um número positivo, já que o tempo é sempre positivo. Então a aceleração verde vai ficar mais com mais, que vai dar mais. Então vai dar positivo. Se você pegar o caso do carro azul, você vai ter essa coisa aqui, ó. V final menos V inicial é menor que 0. Então essa parcela aqui, ó, o numerador da fração vai dar um número negativo e o tempo é sempre positivo. Então nós vamos combinar aqui nessa fração menos com mais. E na divisão menos com mais dá menos. Então aqui eu vou ter uma aceleração azul que é negativa. Então o que acontece aqui, ó? Então pessoal, acontece o seguinte. Tanto a velocidade quanto a aceleração são grandezas vetoriais. Então para o carro verde nós vamos ter o seguinte, ó. Se eu pegar o vetor velocidade dele, esse vetor vai ser o que? Positivo, porque o carro está andando, ó, no mesmo sentido que está orientado aqui o movimento. E a aceleração, como está dizendo aqui, ó, ela é positiva também. Então o carro está aumentando a velocidade. Então se eu pegar a velocidade e a aceleração estão no mesmo sentido. Quando acontecer isso aqui, ó, velocidade e aceleração no mesmo sentido, nós vamos chamar o movimento de movimento acelerado. Agora olha só, para o carro azul, nós vamos ter a velocidade dele no mesmo sentido que a orientação. Por quê? Porque o carro está andando nesse sentido aqui, não está? Apesar de ele estar reduzindo a velocidade, mas ele não deixa de estar nesse sentido. Agora, a aceleração dele está negativa. O carro está reduzindo a velocidade enquanto ele se desloca. E esse movimento aqui, em que a velocidade tem sentido oposto da aceleração, é chamado de movimento retardado. E no caso desse carro azul aqui, pessoal, a velocidade está reduzindo, reduzindo e para. Mas existem casos em que a velocidade vai reduzindo, 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 ela para, torna-se negativa e volta. Que é o caso de um lançamento vertical. Se você lançar um objeto para cima, esse objeto vai subir, 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 atingir a altura máxima e voltar, certo? Vamos ver a animação para a gente explicar melhor isso aqui. A bolinha ela sobe, atinge uma altura máxima e volta. De novo, ó, sobe, atinge a altura máxima e volta. Esse caso de movimento aqui, ó, é um movimento que vai acontecer as duas coisas. Enquanto a bolinha sobe, o movimento é retardado, depois ele torna-se acelerado. Vamos então detalhar esse lançamento que ocorreu aqui na vertical. Nesse caso aqui, pessoal, o que nós temos? Ó, eu vou ter então aqui, ó, a posição inicial. A bolinha vai subir, atingir uma certa altura, vamos chamar de y1, vai voltar e atingir a mesma altura aqui que é y2. E na verdade y2 ele é igual a y1, né? Então podemos deixar assim. A mesma coisa vai acontecer para o tempo. Eu vou ter aqui um tempo inicial, vou subir, vou ter um tempo 1 em que eu atingi a altura máxima, vou voltar aqui, vou ter aqui um tempo 2. Depois nós vamos ter aqui a velocidade. A velocidade vai ser uma velocidade inicial diferente de 0. Por quê? Porque ela foi lançada para cima, então ela foi arremessada, então com certeza a velocidade dela era diferente de 0 no instante inicial. Ela sobe, atinge uma velocidade 1 aqui na altura máxima que é igual a 0, e ela volta e atinge uma velocidade 2 aqui diferente de 0. Então são essas três situações aqui. Então vamos avaliar todas as situações aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro na subida, tá? Do instante inicial até o tempo 1. O que aconteceu? Bom, pessoal, eu tenho aqui então, ó, a minha orientação, tá? De baixo para cima. Eu tenho aqui, ó, a gravidade, tá? A gravidade que vai puxar o corpo para baixo. E a gravidade sempre puxa para baixo. Ou seja, a gravidade tem sentido contrário da orientação. Não importa se o corpo está subindo ou está descendo, a gravidade sempre vai estar contrário à orientação, desenhando a orientação de baixo para cima como eu fiz aqui. Então olha só, se eu pegar
de T0 até T1, eu tenho o quê? A bolinha está se deslocando de baixo para cima. Então ela vai ter uma velocidade que é positiva. Só que a gravidade puxa para baixo. Então a gravidade é uma aceleração negativa. Então nós vamos ter o que aqui? Movimento retardado. Se eu pegar de T1 e for até T2, a análise agora, vou ter o seguinte. De T1 até T2, a bolinha vai descer, certo? A bolinha vai descer, ela atinge a altura máxima aqui em T1, e aí ela vai descer de novo. Ela vai ter uma velocidade negativa, ok? Porque ó, ela está descendo e a minha orientação está sendo para cima. A velocidade vai estar para baixo, a orientação é para cima, então a velocidade é negativa quando ela está descendo. E a gravidade é sempre negativa, então a gravidade é negativa. Então olha só, a hora que eu combino aqui os sinais, eu tenho aqui ó, mais com menos dá menos, então aqui vai dar movimento retardado. A hora que eu combino aqui menos com menos vai dar mais, e aqui vai dar movimento acelerado. Então num movimento como esse aqui, em que você lança um objeto no campo gravitacional, você tem que considerar isso aqui, ó. A gravidade ela é sempre para baixo, ok? Ela é sempre para baixo. Agora nós vamos ver o conceito de aceleração escalar instantânea. Acontece o seguinte, pessoal. Nesse caso da gravidade aqui, a gravidade ela é um valor constante, ela não muda ao longo do tempo. O corpo está sempre sob a ação da gravidade e a gravidade sempre tem o mesmo valor aqui para qualquer instante de tempo. Mas num caso em que isso não acontece, você tem que avaliar a aceleração como sendo algo variável. E ela variando, cada instante ela tem um valor diferente. Então, a aceleração escalar instantânea ela vai ser a aceleração observada num instante curto de tempo. Quando vimos o movimento do carro verde, nós vimos que a velocidade dele estava aumentando ao longo da trajetória e foi de V0 até V, porém a gente não pode garantir que ela foi perfeitamente em linha reta, ela aumentou dessa forma aqui, né? Não dá para saber se ela foi perfeitamente em linha reta. Então a aceleração variou aqui ao longo do tempo. Porém, se eu pegar aqui num pequeno intervalo de tempo, vou ter aqui uma aceleração instantânea. Essa aceleração ela vai ocorrer por um intervalo de tempo muito pequeno. Então, se eu pegar essa aceleração instantânea, ela vai ser igual ao limite para ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero. Igualzinho fizemos para velocidade instantânea. Ou seja, eu tenho dois instantes de tempo aqui muito próximos, quase um em cima do outro, de forma que o intervalo entre esses dois instantes dê quase zero. E essa definição aqui me dá a aceleração instantânea. Para fazer isso, a gente deveria ter uma maneira de medir a aceleração e a gente ia medindo e pegando uns instantes a aceleração ao longo do tempo. Porém, isso aqui é apenas um conceito, tá? Assim como nós vimos o conceito da velocidade escalar instantânea, isso aqui dificilmente é cobrado em vestibular. Mas caso se pergunte qual que é o conceito, você tem que saber que é um conceito que descreve a aceleração em um intervalo de tempo muito pequeno. Tudo bem? Então, ó, recapitulando o que vimos hoje aqui, ó. Vimos a aceleração, que é uma grandeza que gera variação na velocidade. Essa variação pode fazer a velocidade aumentar, se a aceleração está no mesmo sentido que a velocidade, e pode fazer a velocidade diminuir quando a aceleração está no sentido oposto da velocidade. Quando o carro está aumentando a velocidade, o movimento é acelerado. Quando o carro está diminuindo a velocidade, o movimento é chamado de movimento retardado. E vimos também que, no caso da gravidade, ela tem sempre sentido vertical para baixo, a gravidade sempre nos puxa para baixo, e o movimento vai ser classificado dependendo de como ele se movimenta no campo gravitacional. Se ele se movimenta no sentido oposto do campo gravitacional, ou seja, no sentido oposto da gravidade, vai ser um movimento retardado. E se for no mesmo sentido da gravidade, vai ser um movimento acelerado. E agora o que falta a gente verificar é qual é a unidade da aceleração. Como que a gente faz para definir a unidade da aceleração? A aceleração é dada por variação da velocidade dividido por variação do tempo. Vamos usar aqui o sistema internacional, onde a velocidade é dada em metros por segundo e o tempo é dado em segundos, ok? Para explicar a grandeza aqui, a aceleração. Bom, a aceleração vai ficar como então? Nós temos aqui no numerador a velocidade, que é metros por segundo, e no denominador o tempo, que é segundo. Se a gente fizer regra de fração aqui, ó, divisão de fração, nós vamos fazer o seguinte: mantém a fração do numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então nós vamos ter aqui, ó, que a aceleração é m vezes 1, que dá m, e s vezes s, que dá s ao quadrado.
Então a aceleração ela é dada em metros por segundo quadrado. Essa é a unidade da aceleração. E se a velocidade estivesse em quilômetros por hora e o tempo em hora, a aceleração seria em quilômetros por hora quadrado. Na maioria dos casos nós vamos ver a aceleração em metros por segundo quadrado. Então aqui foi uma análise da grandeza aceleração, mostrando qual que é a sua unidade no Sistema Internacional de Unidades. Vamos então ver alguns exercícios sobre a aceleração escalar média para praticar o que vimos na aula de hoje. Então nesse primeiro exemplo aqui está dizendo o seguinte: 2 postos policiais estão registrando as velocidades dos carros em uma rodovia. O policial do primeiro posto registrou que um carro passou pelo posto a uma velocidade de 20 metros por segundo. 1 minuto depois, o policial do segundo posto registrou que o mesmo carro passou por ele a uma velocidade de 50 metros por segundo. Qual foi a aceleração média do carro? Bom pessoal, vamos ver os dados do problema. No primeiro posto, vou chamar de velocidade inicial, era 20 metros por segundo a velocidade do carro. No segundo posto, a velocidade final era 50 metros por segundo. E ele foi de 20 a 50 em quanto tempo? Está dizendo aqui, ó, 1 minuto. Então, o tempo aqui vai ser de 60 segundos, tá? Convertendo os minutos para segundos aqui para ficar a unidade da aceleração em metro por segundo quadrado. Então, fazendo o cálculo aqui, ó, a aceleração ela é variação da velocidade por variação do tempo. Então, aqui a aceleração vai ficar como? Velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo. Posso colocar 60 direto, porque eu posso considerar que ΔT é 60 menos 0, então dá 60 aqui. A aceleração vai ficar então 50 menos 20, que dá 30 dividido por 60. 30 dividido por 60 dá meio, portanto a aceleração do carro foi de 0,5 metro por segundo quadrado. Tá ok? Ó, usei a velocidade aqui em metro por segundo e usei o tempo em segundo, então ficou metro por segundo quadrado a unidade da aceleração. Um exemplo aqui bem simples e a gente só aplicou aqui a fórmula da aceleração escalar média. Um detalhe aqui é o seguinte, aqui eu tenho um tempo de 60 segundos, que é 1 minuto entre os dois pontos. Eu não preciso saber o instante que passou no primeiro posto e o instante que passou no segundo posto. Só preciso saber o intervalo de tempo entre os dois, que ele falou que foi de 1 minuto. Né? Ele diz aqui, 1 minuto depois ocorre o segundo evento aqui. Então, 60 segundos é o tempo entre o primeiro e o segundo posto. Então, feito dessa forma, está aqui uma aplicação da forma da aceleração escalar média. Aqui, por ser média, poderíamos usar, por exemplo, a AM aqui. AM, para falar que é o médio, tá? Mas não precisa ser necessariamente AM, é questão de notação. Eu posso usar AM ou não, basta eu saber o que eu estou fazendo. A aceleração escalar média é o que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Vamos para o próximo problema. Esse problema está dizendo assim, ó. Uma empresa faz propaganda de seu novo carro, dizendo que este carro é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. Qual é a aceleração escalar média nesse processo? Isso é muito comum aí em revista de automóveis, né, em divulgação de carro, falando da potência. Qual que é o tempo que o carro vai de 0 a 100 km por hora? Nesse caso aqui ele fala que é 4 segundos. Então os dados do problema diz o seguinte, ele parte do repouso porque ele vai de 0 a 100 km por hora. A velocidade inicial é 0. A velocidade final é 100 km por hora. E o tempo é de 4 segundos. Pessoal, vamos tomar um cuidado aqui. Ó. O tempo está em segundo e na velocidade o tempo está em hora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse tempo aqui também em horas para ficar tudo na mesma unidade, km por hora e hora. Esse tempo aqui em hora é 4 dividido por 3.600 horas. Então a aceleração ela é variação da velocidade por variação do tempo. A aceleração vai ser então velocidade final menos a inicial dividido por tempo final menos inicial, que é 4 sobre 3.600 horas. Então a aceleração vai ficar 100 menos 0 costuma dar 100 dividido por 4 sobre 3.600. Aqui é regra de divisão de frações. Você vai pegar e manter o 100, multiplicar pelo inverso disso aqui. Então é 3.600 dividido por 4. Aqui eu posso simplificar, eu posso dividir 100 por 4, aqui dá 25. Então a aceleração fica 25 vezes 3.600. Então 25 vezes 3.600 dá 90.000. Então fica 90.000 km por hora ao quadrado. Nossa, 90.000 é alto pra caramba esse valor. Não é muito alto, pessoal. Parece muito alto, mas não é, porque está em quilômetro por hora quadrada, tá? Se você pegar esse valor aqui e converter para metro por segundo, você vai ver que é uma aceleração menor que a aceleração da gravidade. Como que a gente converteria isso para metro por segundo quadrado? Bom, a gente tem o seguinte, ó. 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros e 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, se a gente pegar as unidades aqui, ó, quilômetro por hora quadrada,
seria 1000 dividido por 3.600, que é hora, só que ao quadrado. Então isso aqui daria 1000 dividido por 12.960.000, seria esse número aqui. Então essa conversão aqui, ó, quilômetros por hora ao quadrado, daria 1 dividido por 12.960 metros por segundo quadrado. Tá? Então eu tenho esse fator aqui, 12.960. Então o que nós vamos fazer? Ó? Se eu tiver em quilômetros por hora quadrada, metro por segundo quadrado, eu quero converter. Se eu for de quilômetros por hora quadrada para metro por segundo ao quadrado, eu vou dividir por 12.960. Se eu tiver em metro por segundo quadrado e eu for para quilômetros por hora quadrada, eu vou multiplicar por 12.960. Tá ok? Então olha só, se eu pegar 90.000 e dividir por 12.960, então essa aceleração que parece uma coisa gigante, não é gigante. Ela é igual a 6,94 metros por segundo quadrado. Tá? Lembrando que a aceleração da gravidade é 9,8. Então 9,8 ainda é maior que isso. Então esse carro acelera menos do que a gravidade acelera os corpos durante uma queda aí na vertical. Então não é um número absurdo, 90.000 km por hora ao quadrado, tá bom? O importante aqui é, vimos aqui o processo de conversão. Quando você quiser, você vai aplicar isso aqui para converter. E aplicamos aqui os conceitos de aceleração escalar média. E olha só, se você quisesse também, você poderia pegar a velocidade e dividir por 3,6 para chegar em metro por segundo. Se você fizesse isso, você ia dividir 100 por 3,6 ia dar metro por segundo. Aí você ia fazer a aceleração é igual a 100 dividido por 3,6 dividido por 4 segundos. Então a aceleração ia dar 6,94 metros por segundo quadrado, que é o que deu lá embaixo fazendo a conversão. Então o que você tem que ter atenção é colocar tempo na mesma unidade. O tempo está em segundo no tempo, tem que estar em segundo na velocidade também. O tempo está em hora na velocidade, tem que estar em hora aqui no tempo também. Fazendo isso, não misturando as unidades, você pode seguir com o cálculo. E foi o que fizemos aqui, ó. Mantendo o tempo em horas, deu 90.000. Mantendo o tempo em segundos, deu 6,94, que são os dois valores que estão aqui. Beleza? Vamos para o próximo problema, então. Vamos lá, então, o último exemplo aqui, ó. Um ciclista está se deslocando em uma descida. Às 12 horas e 20 minutos, ele está com velocidade de 54 km por hora e continua descendo. Às 12 horas e 45 minutos, ele está com velocidade de 162 km por hora. Pensa num ciclista rápido. Qual foi, metros por segundo quadrado, a aceleração média desse ciclista? Pessoal, aqui tem um ponto importante, né? Por quê? Ele quer a aceleração em metros por segundo quadrado. E as velocidades que ele deu estão em km por hora. A primeira coisa que nós vamos fazer é converter as velocidades para metros por segundo, tá bom? Então vamos lá, a velocidade inicial é 54 km por hora. Isso é igual a 54 dividido por 3,6, que é igual a 15 metros por segundo. A velocidade final é 162 km por hora. Vamos lá, isso é igual a 162 dividido por 3,6. Isso é igual a 45 metros por segundo. Então, só deixando claro que aqui é o V0 e aqui é o V. Agora, o tempo. Eu tenho aqui, ó, o instante inicial é 12 horas e 20 minutos. E o instante final é 12 horas e 45 minutos. Calculando aqui o ΔT, é tempo final menos tempo inicial. Então, nós já fizemos isso outras vezes, né? 12 horas 45 minutos menos 12 horas 20 minutos. O que a gente faz aqui? Faz horas menos minutos. 1 hora menos hora vai dar 12 menos 12 dá 0. Então vai sobrar só 45 menos 20 dá 25 minutos. Foi o intervalo de tempo que ele percorreu. 25 minutos, mas aqui ó, na aceleração que ele quer o tempo em segundo, tá? Em segundo quadrado aqui a unidade da aceleração. Então esse tempo convertendo para segundos, eu tenho o quê? Cada minuto tem 60 segundos, então é 25 vezes 60, que é igual a 1.500 segundos. Muito bem, agora eu tenho aqui ó, as velocidades em metros por segundo e tenho aqui o tempo em segundo. Posso calcular agora a minha aceleração. Então a aceleração ela é variação da velocidade por variação do tempo. Então, a aceleração vai ser, variação da velocidade é 45 menos 15, tá? Velocidade final menos velocidade inicial. Dividido pelo tempo que eu vi que dá um intervalo de 1.500 segundos. Seguindo aqui, eu vou ter a aceleração é igual a 45 menos 15, costuma dar 30, dividido por 1.500. Quando eu divido 30 por 1.500, eu chego em 0,02. Então, dá 0,02 metro por segundo quadrado. Feito então esse último exemplo sobre aceleração escalar média.
Muito bem, pessoal. Vimos então os conceitos de aceleração escalar média, aceleração escalar instantânea e a classificação do movimento dependendo da aceleração. Na aula que vem vamos definir o que é um movimento uniformemente variado, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o pessoal que está estudando com você aí também, tudo bem? Então, um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.